Fala galera, tudo bem? Mais um Resenhando com o Cid Júnior aqui para bater um papo legal com vocês, também podendo participar através dessa live. E o convidado de hoje é o William Lopes, jornalista conceituado de nível nacional, dentro do esporte, uma figura muito importante aí da nossa comunicação. É um cara que também é do interior de São Paulo, assim como eu, e ele vai contar um pouquinho da sua carreira e vai contar um pouco também de como tudo aconteceu na sua vida. Estou aqui para ele aceitar e esse bate-papo a gente poder começar. Grande abraço aí ao Marcelinho, Futebol 10. Alô, Marcelinho, beleza, cara? Um abraço para você. William, tudo bem comigo? E aí, Cid, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá legal aí em todos os sentidos? Chegando perfeitamente. Obrigado. Você me ouve bem também? Tô te ouvindo bem, tudo certinho, tudo maravilhoso aqui. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pela companhia, obrigado pelo convite e alegria estar aqui com as pessoas que vão chegar, as pessoas que já estão aí e para a gente conversar e falar muita coisa boa sobre o esporte em geral, né? Com certeza. Quero agradecer demais sua participação. A todo instante você é um cara muito solícito. A humildade prevalece no seu DNA e foi muito legal esse contato inicial que a gente teve. Então, quero te agradecer publicamente, tá bom, William? Ô, Cid, muito obrigado você pelas palavras aí. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Essa humildade tem que vir de todo mundo tem que fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma. Claro que muitos a gente sabe que não fazem, infelizmente, né? É, Mas o que é uma realidade muito triste, a gente ri, mas de fato não é para todo mundo, né? Nem todos conseguem, né? Ou não querem, né? Mas acho que é o dia a dia da gente, é assim mesmo, fazer amizade, tratar bem o próximo, tratar bem o ser humano. E estamos todos juntos, vamos para todos nós vamos para o mesmo lugar, então a gente tem que lidar bem com essas situações, né? com certeza. Bom, você do interior, assim como eu, né? Você vem de Ribeirão Preto para o mundo, vamos colocar assim. E, inclusive, Ribeirão não é tão longe de Prudente, dá uns 400 quilômetros mais ou menos, não é tão longe. Já tive várias vezes em Ribeirão Preto, inclusive. E eu queria que você pudesse falar para quem está começando a nos acompanhar, e depois dessa entrevista também vai ficar disponível no meu canal Narrador Cid Júnior, um pouco da sua carreira, de como começou. Mandando um grande abraço aqui para um cara que gosta muito de você também, Fernando Camargo, grande parceiro, foi meu professor na pós, gente finíssima, grande irmão que a vida me deu, viu, William? E a vida também me deu. O Fernando é uma pessoa maravilhosa, grande companheiro, amigo de longa data e muito legal estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Um abração para você, sucesso sempre, viu? Estou Merece. aqui à disposição, Cid. Obrigado, viu, pelo convite. Estou muito feliz, viu? Legal, vamos então falar dessa sua trajetória dentro do jornalismo. Tudo começou em uma universidade em Ribeirão Preto, né, William? Na verdade, eu não sou nascido em Ribeirão Preto. Eu até ganhei um título lá, já deu tudo certo, só falta receber o título. Foi aprovado o título, né, de cidadão Ribeirão Preto. O que eu fico muito feliz, porque também me considero um ribeirão pretano por tantos anos vivendo lá, né? Mas eu sou nascido uma hora de diferença, 100 quilômetros de Ribeirão Preto, numa cidade chamada Pirassununga. Então, comecei a minha vida em Pirassununga, comecei com rádio e depois cheguei em Ribeirão Preto para estudar. Teve a oportunidade de chegar no rádio lá também para ser narrador e foi um momento que eu consegui abrir as portas aí para o jornalismo esportivo, que era o que eu queria também, né? Já que eu tinha começado, eu queria continuar, queria ser narrador, sabia que passaria por outras situações, como reportagem também, os comentários, a apresentação, e passei por isso também em determinados momentos com rádio, Rádio Renascença, Rádio Cultura, Rádio Clube, Rádio CMN, que é Central Mogena de Notícia. Fiz jogos do Corinthians aí em Presidente Prudente, com a dupla Comercial e Botafogo. Além de Presidente Prudente, eu também cobri os jogos de Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, os times grandes, aí o título do Santos, enfim. Mas foi essa trajetória, Ribeirão Preto, até chegar na televisão, que foi em 1994,
e quando surgiu a TV Clube. Eu estava na Rádio Clube, surgiu a TV Clube, filiada da Bandeirantes, e aí foi quando eu comecei a trajetória dentro da TV. Legal. É uma história muito, muito bacana. E quando você falou Pirassununga é a terra da 51, não é? É a terra da 51, né? É, todo mundo conhece, pô. Ribeirão na terra do chopp. É verdade. É, o famoso pinguim, tem também lá Colorado. É Colorado? A cerveja? É. Exatamente. Essa parte aí eu atuo bem, viu, William? Ah, é muito bom, sem dúvida nenhuma, para descontrair É, e estar com os amigos, né? Boa companhia, enfim, né? verdade, verdade. Mas legal. E aí você teve esse início de trajetória. Você, quando jovem, sempre sonhou realmente em ser um jornalista? Ou você amadureceu essa ideia por ocasiões da vida? Ô Cid, todo garoto, ou a maioria dos garotos, essa maioria ainda sonha em ser o quê? Jogador de futebol, né? E eu tentei, né? Então Pirassununga é bem no meio do caminho ali de Campinas e Ribeirão Preto. Tá bem no meio, 100 quilômetros para cá e 100 quilômetros para lá. Eu tentei, eu jogava na minha cidade, mas sem projeção, né? Um time, na época, estava na terceira divisão do futebol. Passei por todas as categorias de base, até chegar e ficar uns meses na Ponte Preta, morando embaixo de arquibancada, né, vivendo esse momento de categoria júnior, juvenil, Guarani também. Mas aí não deu certo. Veio um momento que você tem que escolher, veio uma torção no joelho também muito cedo, né? Não estou justificando, longe disso, mas são coisas que isso aconteceu para mim e que foi um recado, porque a maioria tenta e não dá certo, né? Poucos que seguem numa situação boa. Mas eu também, ao mesmo tempo, queria trabalhar com o esporte. Então, eu falava desde menino, mas menino mesmo, em ser narrador. Não é à toa que ainda morando em casa lá com meus pais, em Pirassununga, eu tinha o jogo de futebol de botão, né? E eu narrava o jogo sozinho, eu jogando sozinho, narrava o jogo já como um narrador de futebol de botão, né? Então era o que eu queria. Aí foi aí que eu consegui também chegar na rádio em Pirassununga com 18 anos de idade para ser narrador. Aí veio o dono da rádio e foi uma fogueira. Se eu estiver falando muito, você me corta, tá, Cid? Ah, perfeito. Aqui o entrevistado é você, pô. Aí é o seguinte, o problema do interior com muitos jornalistas, não digo, radialistas, né? Tem muita gente que é ligada à política para ser vereador, candidato, né? E aí chegou aquela fase da pessoa sair do trabalho, ficar fora, afastado, para se candidatar e para 3 meses, né? 3 meses de candidatura e campanha política, né, para vereador. E aí, nessa situação na rádio, eu trabalhava na rádio fazendo programa para dona de casa, no AM, né, de manhã. Eu fazia participações com esporte, sim, mas não tinha ainda conseguido chegar ao momento de narrar um jogo. E aí, o dono da rádio, José Carlos Elmor, rádio de Pirassununga, na época, rádio difusora, chegou e falou: Olha, William, eu não tenho narrador, porque um é candidato a vereador, o outro está doente. E eu sei que você quer narrar. Você narra? Uma fogueira, né? Mas ao mesmo tempo era uma oportunidade para mim. E aí eu peguei e fui, deu certo, né? Quer dizer, cometendo muitos erros, evidentemente, como a gente comete diariamente, mas foi o começo ali. Chegando em Ribeirão Preto, é claro que eu tive que passar por situações que não é da noite para o dia que você chega a narrar o melhor jogo, não é verdade? Então eu tive que passar um momento em Ribeirão Preto narrando futebol amador, até chegar a fazer comercial em Botafogo, que para mim era o objetivo de momento, né? Sim. E depois de um tempo, obviamente, chegou essa oportunidade. E eu fazendo a faculdade à noite, viajando todo dia de Pirassununga para Ribeirão Preto, eu era bancário em Pirassununga ainda. Eu trabalhava na rádio de manhã, banco à tarde, e aí pegava um ônibus, chegava em Ribeirão Preto para estudar. Eu abandonei, não diria abandonei, mas eu abri mão de matérias na faculdade de quarta e quinta, exatamente para investir na rádio, na minha profissão, quando eu consegui abrir uma porta lá de fazer jogo de quarta-noite e quinta-noite, que eram os jogos de Comercial Botafogo. Um jogava um dia, o outro time de Ribeirão jogava na outra data. Então,
de quarta e quinta eu não fazia faculdade. Eu trabalhava transmitindo os jogos de Comercial e Botafogo. Nisso, eu fiz meu curso em 5 anos e meio, né? Porque eu fui deixando as matérias lá para frente. Mas isso me ajudou muito, porque foi a minha prática, né? Junto com a teoria da faculdade. Valeu muito, sem dúvida nenhuma. Até conseguir me firmar nesse momento aí de Comercial Botafogo, com as escalas, finais de semana, jogos mesmo toda quarta, toda quinta. E foi um momento de muito aprendizado, sem dúvida nenhuma. E o rádio é apaixonante, né? Você sabe disso. É demais da conta. Você sabe que você falando aí começa a passar algumas coisas da minha cabeça também, William. Claro que a minha carreira, em termos proporcionais à sua, é bem menor, né? Mas assim, você falou do momento que você narrava futebol de botão. Eu não tinha lembrança nesse sentido. Até que um dia, um amigo meu veio e falou, pô, até que enfim você se tornou um narrador, né? Ele chama Lucas, esse meu amigo. Falei, mas por que até que enfim? Ele falou, pô, você não lembra? Os moleques na rua andavam de skate, William. E eu, sempre gordo, se eu andar... a única vez que eu subi no skate, eu quebrei o braço. Então, eu ficava lá de fora só vendo os caras brincarem lá. E eu É, ficava narrando tudo que acontecia, os caras andando de skate. E, e eu não lembrava disso. E ele falou para mim, veio na minha cabeça, eu lembro até que eu usei uma redundância num dia. Olha o que a gente vai buscar na memória, que quando de criança ainda, que o cara foi para rampar, né? Eu falei que ele rampou a rampa. Então foi rampou a rampa, coisa de criança mesmo assim. E aí acabei me recordando dessa passagem, você falando, coisa que eu tive que ser lembrado por um amigo, que eu não lembrava, sinceramente. Então são histórias, assim, igual você disse, das oportunidades que aparecem. Eu lembro que um dia eu cheguei para fazer um programa, eu estava iniciando numa rádio aqui em Prudente, o apresentador faltou. E tinha um cara lá que comentava que ele já estava no rádio há, sei lá, pelo menos 1 ou 2 anos a mais do que eu, que tinha acabado de chegar ali, que estava 2 semanas, sei lá, mais ou menos. Aí o cara faltou, eu falei, você não vai apresentar? Ele falou, eu não. Eu falei, então deixa que eu apresento. Fui lá, foi uma lastimável, certamente, né? Porque a mas gente tem não... que aproveitar a chance. Lógico. Depois disso eu virei apresentador do programa, pô. O cara que faltou lá começou a não poder ir mais, não poder ir mais, e aí eu acabei entrando como apresentador. E assim como você, também tive essa escola de passar por tudo que fosse possível dentro do rádio, por exemplo. Apresentador, plantão esportivo, repórter, comentarista, agora narrador. E isso realmente é uma escola. Na TV eu tive uma oportunidade que foi como narrador na TVE de Jundiaí. O Fernando Camargo ele está dizendo aqui, aliás, vale frisar, né? O Wilson, acho que se eu não estou equivocado, ele era o câmera da TV Bandeirantes, né? Ele faleceu com a questão do Covid-19, né? Você trabalhou com ele também, né? Convivi com ele, Wilson, uma generosidade tamanha, né? A gente até lamenta muito, é muito triste quando eu fiquei sabendo, realmente foi outro golpe, né? Porque a gente está vendo tantos óbitos aí com essa briga que a gente está tendo contra o coronavírus. E a gente aproveita para deixar aqui uma mensagem para toda a família, os amigos que perderam uma pessoa sensacional, de uma educação monstruosa, de um talento profissional muito grande também, muito competente, amigo e que viveu muita coisa positiva dentro da nossa profissão, grandes eventos, pude conviver com ele em grandes eventos também, e que nos deixou ontem, olha, que tristeza. A gente fica muito chateado mesmo com essa notícia. Até hoje, até esse momento, eu não estou conseguindo assimilar como da noite para o dia a gente perde um grande companheiro assim. E repito, independentemente do talento na profissão, era um ser humano espetacular. Isso que É vale o, muito. que é o É a que nossa... mais, sem dúvida, o que é mais importante, mais importante. E, e você teve o prazer de trabalhar com o Fernando Camargo em 3 emissoras, pô, na Gazeta, na Band e na Dazon? Fernando Caetano é um grande companheiro, sem dúvida nenhuma, e foram esses três grandes momentos, sem dúvida. Ele fez jogos agora para o Dazon, e a gente não conseguiu, nesse momento do Dazon, trabalhar juntos, né, na mesma transmissão, eu narrando e ele comentando, e ele fazendo a reportagem,
mas ele fez um jogo separado, eu estava em outra escala, a gente não fez o mesmo jogo, os mesmos jogos, mas fez parte da nossa equipe sim, e com certeza fará ainda por muito tempo, sem dúvida nenhuma. Mas foram 3 momentos aí com o Fernando que eu adoro, que tivemos um convívio muito grande na TV, dividindo a bancada, apresentando o programa. Muito bom. Fora também aquilo que a gente está falando, né? Das pessoas do bem, né, Cid? De você, o Fernando, pessoas de caráter, porque a gente sabe que esse meio também não é fácil, como muitos, né? Muitos segmentos aí. O ego da televisão é bravo, né? Tudo isso. E a gente realmente, isso eu gosto de enfatizar muito, quem é do bem, quem faz as coisas pensando no próximo, isso é fundamental. O Fernando é um deles também. Pô, legal. E, William, claro que hoje tem muita coisa para a gente falar aqui, mas eu lembrei de uma passagem que eu, inclusive, te falei isso. E a gente estava no centro de treinamento do Corinthians. Se eu não estou enganado, foi na invasão da torcida. Você estava nesse dia ou não? Fiz a invasão, fiz. É, eu Estava lá. Isso, foi nesse dia. Pô, Foi, a gente se encontrou, é isso? foi nesse dia aí que eu tive o prazer de te conhecer e, assim, eu lá estava como... Eu tive tanta sorte aquele dia que eu vou te falar, às vezes a gente está no lugar certo na hora certa mesmo, né? Tava uma visita técnica com o Marco Belo, que era meu professor na pós-graduação, assim como o Fernando Camargo também foi. E houve aquela invasão lá, cara, no CT, o Marco dando a informação na Transamérica e eu ao vivo por telefone aqui na Rádio Presidente Prudente. E aí depois que chegaram os outros colegas. Então, dá para dizer que eu fui um dos primeiros do Brasil a falar daquele assunto. E foi muito legal, assim, pela importância do assunto. Não que seja legal os caras invadirem lá. A notícia. Pelo contrário, a gente não gostaria de dar umas notícias dessas, né? E aí, depois de tudo, a gente acabou conversando ali. Você é um cara muito bacana, foi muito legal esse contato. Vale o registro, viu, William? Obrigado, obrigado de novo pelas palavras, Cid. Obrigado mesmo. É, essa invasão também marcou muito negativamente, né? Infelizmente, essas crises envolvendo torcedores que invadem local de trabalho. Realmente isso é muito triste, a gente vê isso constantemente no futebol, né? É, diretores que deixam de trabalhar o dia a dia para receber torcedores na sua sala, para negociar isso, aquilo. Essas coisas acontecem naturalmente e, lamentavelmente, muitas vezes. E a gente está envolvido numa matéria como essa, diversas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Né? Essa me marcou também, mas o lado bom naquele momento foi que eu te encontrei e fiz a amizade com ele há muito tempo, faz muitos anos isso, né? Faz Tem tempo, 15 faz anos, tempo. não vou me recordar a data, mas eu chutaria o quê? 10, 15 anos? Não, acho que faz menos. Foi. Acho que faz uns 5 anos isso. Não, Ah, 6, não. eu acho. Então eu que tô velhinho, então, viu, Cid? Faz mais ou menos isso. 5 anos pode ser. É que teve tanta invasão de torcida, meu amigo, que eu vou te Eu contar uma... imagino, A eu gente imagino. perde tempo, mas é verdade. Teve invasão de 10 anos atrás, teve invasão de 5 anos atrás, teve invasão recentemente, então isso é normal. É, Mas 5 anos, sim, é, ótimo. por aí. Faz que a gente conheceu. É. Ô, William, você já teve aí a oportunidade de grandes eventos, cara. Você, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, poxa, tantos e tantos grandes eventos que você trabalhou. Queria que você pudesse falar da magia que porque para nós que somos do jornalismo esportivo, isso é mágico. Acho que é o ápice da carreira de qualquer jornalista fazer uma Olimpíadas, fazer uma Copa do Mundo, enfim. Queria que você pudesse falar dessa magia desses grandes eventos para aqueles que nos acompanham. Cid, de fato, é o auge, né? É o máximo no na nossa carreira do jornalismo esportivo você cobrir uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Hoje, graças a Deus, eu posso falar para você com toda humildade que não faltou nenhuma competição para eu cobrir. Felizmente, eu posso falar isso. Desde um campeonato estadual, campeonato brasileiro, mundial,
campeonato sul-americano, enfim, as coisas foram se abrindo e até chegar numa Copa do Mundo, até chegar numa Olimpíada. É o máximo. Teve Pan-Americano, teve Sul-Americano, eu já falei aqui, teve Libertadores, teve todas as competições. Hoje eu posso falar que eu já tive esse sabor, essa sensação de poder cobrir todas as competições possíveis dentro do esporte. E claro que o máximo no jornalismo esportivo é uma Copa do Mundo. Eu vou falar também da Olimpíada, que é mágico. Mas a Olimpíada não tem a paixão do futebol. Você que pode estar assistindo aí, você pode estar se perguntando, mas a Olimpíada tem muitas outras atrações, né? Muitos ídolos de determinadas modalidades diferentes. Sim, mas eu vou repetir, a paixão do torcedor pelo futebol é muito grande. Então, essa rivalidade envolvendo o futebol, isso é um ambiente maravilhoso e é outro tipo de torcida, né? Não é o torcedor organizado que vai ali torcer para o seu clube do coração aqui no Brasil, não. É um torcedor que se prepara para fazer um turismo, conhecer determinado país e, ao mesmo tempo, acompanhar uma Copa do Mundo. É maravilhoso. A Olimpíada também é maravilhoso, mas o futebol ainda ganha por causa dessa paixão. Eu tive essa felicidade de cobrir a Olimpíada de 2008, lá em Pequim, 2012 em Londres e 2016 aqui no Brasil. Maravilhosas essas experiências, sem dúvida nenhuma. Copa do Mundo, eu bati na trave na Copa de 2006, aquela situação, você está escalado, mas aí você tem que enxugar a equipe vai menor, então eu estava quase indo para a Alemanha, não deu certo, mas tive a oportunidade de ir para 2010 na África do Sul e 2014 cobrir a seleção brasileira, que também é outro momento mágico, né? Porque além da Copa do Mundo, cobrir a seleção no dia a dia é outra grande vitória, é outra glória, né? Porque, para quem não sabe, tem várias formas de você cobrir um evento desse. Tanto a Olimpíada quanto uma Copa do Mundo. Tem gente, por exemplo, que viaja, vai para o país e nem assiste nenhuma competição ou nenhuma partida de futebol, porque está trabalhando lá na redação. Então tem isso. A pessoa viaja, vai para uma Copa, mas não assiste um jogo de Copa, né? Então eu tive essa felicidade maravilhosa e ainda mais cobrindo a seleção. Aliás, cobrindo a seleção foi um momento muito bacana, Cid, porque de 2006 para cá, cada ano teve um grande evento, né? 2007, que teve o PAN, no Rio de Janeiro. 2008, eu tive Pequim, Olimpíada. 2009, nós fizemos a Copa das Confederações, na África do Sul. 2010, Copa do Mundo na África do Sul. 2011, Argentina com a Copa América, acompanhando a seleção. Tudo acompanhando a seleção também, foi muito legal. 2012, Londres, Copa do Mundo. Não, Olimpíada de Londres, que eu falei Copa do Mundo, porque nessa Olimpíada eu cobri a seleção brasileira de futebol. Então, para mim, foi uma mini Copa do Mundo dentro da Olimpíada. 2013 teve Copa das Confederações no Brasil, com o Brasil ganhando dando Maracanã da Espanha. E 2014 tivemos também aquele momento de Copa aqui dentro da nossa casa, acompanhando o dia a dia da seleção brasileira. Não contávamos com 7, que eu estava atrás do gol, vendo os gols da Alemanha dentro do campo. Mas faz parte, né? E aí veio Copa América e mais até quase que a gente foi para a Copa da Rússia, mas não deu certo porque a Band não renovou o contrato com a transmissão daquela Copa. Mas foi um momento muito legal. Então, a Copa, a Olimpíada e cobrir a seleção brasileira no dia a dia. Tem não só evento, mas algum jogo, algo específico que tenha ficado marcado na sua memória de forma positiva, é claro, dentro dessas competições ou propriamente como um setorista da seleção brasileira, vamos dizer assim, algo que você se lembra e fala assim, poxa, isso daqui foi o ápice da minha carreira. O que você pontuaria como uma carreira tão grande, tão brilhante que você tem? Ou seja, são 33 anos de carreira contando rádio, que o rádio é maravilhoso para você trazer o improviso do rádio para a televisão. Isso não tem preço, é maravilhoso. Você sabe quem fez rádio e quem não fez rádio, quem está na televisão.
Aí eu diria para você o seguinte: foram tantos jogos memoráveis, tantas decisões, né? Que cada um é vivida, cada partida é vivida de uma certa emoção, né? Não estou querendo fugir da tua resposta, não. São inúmeras emoções vividas, positivas e negativas. Até você queria falar da positiva, mas eu vou citar dois momentos terríveis, que foram aquela medalha de ouro que a gente perdeu no feminino de 2008, para mim marcou negativamente, porque eu estava dentro do campo também, e eu cobri muito em 2008 a seleção feminina desde a preparação lá na Granja Comari, em Teresópolis. E aí você convivendo, você ganha o carinho, a amizade, você está convivendo o dia a dia. Então você acaba torcendo muito por essas pessoas, né? Ao longo da carreira a gente acaba torcendo mais para as pessoas que a gente gosta do que para determinada instituição. Isso é verdade. Então, aquela derrota que a gente jogou muito, a gente, a seleção brasileira, jogou muito, Marta, Cristiane e companhia, né? A gente merecia ter ganho aquela medalha de ouro, perdemos daquela forma, foi muito triste. Como foi muito triste, a gente vê os 7 gols da Alemanha, eu dentro do campo também, outra sensação muito terrível. Agora, eu citaria, por um lado de comemoração com a nossa seleção, 2014, eu também dentro do campo, comemorando dentro do Brasil, no Maracanã lotado, um título de Copa das Confederações em cima de uma Espanha, né? Com chocolate. Fizemos 3-0, 3 gols na Espanha com chocolate. A Espanha, na verdade, não jogou o que sabia, né? Veio É. dar uma passadinha aqui no Brasil, a gente sabe disso. Quando é para Mas ganhar, né? O Fred fez gol até deitado. Pra você ter ideia. deitado, é. Mas assim, você está dentro do campo, vivendo aquela emoção, cobrindo a seleção, é sem dúvida nenhuma marcante também. E fora as alegrias de você estar vivendo uma emoção dessa. Cobrir a final também da Copa da África do Sul. Imagina, finais de Copa América, finais aí, medalhas de ouro do Brasil em Olimpíadas, César Cielo na natação. Foi emocionante aquele momento daquela medalha de segurar mesmo, porque a gente está ao vivo ali, de segurar o choro. Claro que se fosse chorar de emoção, choraria, não tem problema, tem que ser natural e pronto. Mas você tem que fazer o teu trabalho também. E olha, foi emocionante aquele momento do César Cielo. Então são vários momentos felizes, cobrindo o evento e independentemente da conquista de alguém. E quando tem a conquista de alguém que você gosta, ou alguém ligado à nossa seleção brasileira, ou a própria nossa seleção brasileira no futebol, é tudo de bom, né? Tudo maravilhoso. Ah, eu imagino que sim. Você sabe que ouvir você falar é praticamente uma aula para nós, porque, cara, olha em, sei lá, em 3, 5 minutos o que você conseguiu resumir de uma carreira de 33 anos. Você falou aí só eventos que, claro que todos nós temos as nossas ambições, e eu tenho muito cuidado para falar a palavra ambição, porque a ambição pode ser levada para um lado negativo, mas não, eu sempre friso isso, porque eu tenho a opção de trabalhar num grande veículo, de fazer uma Copa do Mundo, mas respeitando todo mundo, sem passar por cima de ninguém, sendo ético, porque muitas vezes não é assim que acontece. Então, eu gosto sempre de detalhar muito bem quando eu vou falar sobre essa palavra, que é uma palavra forte, pode ser mal interpretada, né? E assim, eu tenho a ambição de realmente viver o que você viveu e vive ainda dentro do jornalismo, porque, cara, são os maiores eventos possíveis e imagináveis que um profissional do nosso ramo do jornalismo esportivo sonha em um dia estar lá, né? E você conseguiu aí, em pouco tempo, falar de tanta coisa, cara, assim, que a gente que tem esse sonho, a gente que trabalha e batalha para buscar isso também. É tão gostoso ouvir você falar isso assim, com essa naturalidade, porque você faz com que. Eu tenho muitas pessoas aqui na região, William, que são estudantes de jornalismo e acompanham o meu trabalho. E isso serve de exemplo para esses estudantes, de que isso é palpável, sabe? Ontem eu tinha aqui um bate-papo com eles, tive um bate-papo com a Elisângela Carreira, que inclusive trabalhou na Band, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-la, que é de Presidente Prudente, uma menina espetacular, e era isso que a gente estava falando. Tem muita gente que quer colocar pedra no sonho das pessoas, ao invés na verdade, deveriam fazer o que? Incentivar, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje.
tem tanta coisa ruim, né, gente? Para que a gente tentar aí, de alguma forma, atrapalhar a vida de outra pessoa? Não faz sentido nenhum isso. E achei muito legal a forma que você falou, assim, para aqueles que estão iniciando, como eu já iniciei, aqueles que estão em meio de uma caminhada como estou, parece que aflorece a chama, assim, sabe? Puta, cara, é possível, é legal e é muito bacana. Então, meus parabéns por tudo que você fez ao longo desses 33 anos, viu, William? Obrigado, viu, Cid? Obrigado mesmo, de coração. Eu acho que é muito importante as pessoas que estão começando e as pessoas que querem chegar, os estudantes aí. Eu não vou fugir da realidade. A gente está vivendo um mundo diferente, né? Independentemente dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava que a gente pudesse viver uma situação como essa. Vamos vencer, né? Se Deus quiser, vai acabar. A gente está na briga, nessa batalha. Mas falando da profissão, a gente também está vivendo um momento muito difícil nessa profissão. Tá. Quando levou aquela questão do diploma na profissão do jornalismo, que não precisava mais do diploma, eu acho que isso afetou muito. Veio também a tecnologia, e nada contra ninguém que abra a boca para falar o que quiser, não estou questionando isso, mas todo mundo acha que pode sair falando e passando a sua opinião para a pessoa que está acompanhando. Ou seja, eu acho que as pessoas que estão falando, as pessoas do nosso meio, nós somos formadores de opinião. Agora, tem gente que acha que pode falar tudo usando as redes sociais. Então, isso também prejudicou a nossa profissão. Mas as pessoas que estão fazendo o curso, que estão começando ou que querem começar o curso, vão adiante, atrás dos seus objetivos, que é uma profissão mesmo apaixonante, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E é muito gostoso. E você falou uma coisa aí que eu vou até te perguntar. Você trabalhou no rádio e faz TV. É, Ontem, Elisângela Carreira até fez um elogio para os profissionais do rádio, dizendo que o cara que trabalha no rádio, ele está preparado para trabalhar na TV. E o cara que iniciou na TV pode ser que tenha dificuldade para trabalhar no rádio, pela questão do improviso e tudo mais. Queria que você pudesse fazer uma analogia nessas duas vias aí. Você tem toda a razão. Quem vem do rádio, que você tem que. É tudo naquele momento, a coisa aconteceu, você já sai falando ali. Hoje as coisas mudaram, hoje você consegue colocar a televisão também imediatamente, onde você estiver, através da internet, né? Você consegue fazer transmissões assim, o DAZN está assim agora, né? É a nova plataforma, streaming. Hoje, com essa tecnologia, você entra ao vivo em qualquer lugar do mundo, apenas com um equipamento. E a gente, só para lembrar aqui, anos atrás, quando eu estava começando, nós tínhamos na equipe de televisão 5 profissionais. Era desde o repórter, o cinegrafista, tinha o auxiliar do câmera, tinha o assistente do áudio, tinha o motorista, então a gente saía com 5 pessoas. Hoje, a iluminação está embutida na câmera, o áudio também, então hoje a equipe é de 2 pessoas. O máximo que quando tem alguma coisa a mais de produção, vai uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa já dirige o carro também. Então, as coisas mudaram, sim, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o rádio, naquele momento imediato da notícia, você vai vivendo o dia a dia e isso vai te ajudando no improviso. Aí quando você chega na televisão, que você não precisa falar tanto como você fala no rádio, e na televisão tudo coisa rápida, claro, tem muitos momentos que você está ao vivo ali e vai embora. Mas você está num momento de televisão, por exemplo, a tua matéria geralmente é de 1 minuto e meio na televisão. Um link, uma participação ao vivo também, 1 minuto. Então, quem vem desse improviso facilita a linguagem para a televisão. Se a gente fizer o contrário, uma pessoa que está na televisão, que saiu direto, já foi para a televisão e for para o rádio, realmente ela vai ter dificuldade por causa desse improviso que ela não tem, que o rádio lhe dá. É bem diferente. Fora a linguagem. Eu passei um momento quando narrava jogo pelo rádio, quando eu fui narrar jogo pela televisão, muda completamente, porque a televisão te dá a tua imagem e o rádio você tem que desenhar a imagem para quem está ouvindo. É uma linguagem completamente diferente e que você precisa se adaptar.
Então, isso tudo serve de lição para quem está começando. E outra, não pensar, estou começando hoje, pensar já em fazer a Copa do Mundo. Porque até você fazer a Copa do Mundo, você vai ter muita coisa aí no seu caminho. E aí você tem que traçar o seu objetivo e trabalhar em cima dele. Não estou me estendendo muito, mas eu vou te dar um exemplo, Cid, e um exemplo para pessoa que está começando aí, os estudantes. Quando eu estava na TV Clube, que é de Ribeirão Preto, afiliada da Band, a gente tinha uma equipe muito competente lá, era uma equipe de pessoas que estavam começando na televisão, e a gente estava incomodando a EPTV, que é a equipe da Globo, né? A EPTV é afiliada da Globo, a EPTV de Ribeirão Preto. E a gente estava incomodando, a nossa equipe estava incomodando. Porque eles, muitos anos no mercado, com toda tranquilidade, audiência total, aí vem uma equipe nova, começa um jornalismo e começa, mesmo sendo Band, né, começa a dificultar o trabalho ou deixar as pessoas apreensivas lá dentro, né, da IPTV, ou no caso da Globo. E a IPTV começou a ter uma ideia de tirar alguns profissionais ali da gente, né? E eles fizeram para mim, ao longo de 6 anos de Ribeirão Preto, de TV Clube, eles fizeram 4 convites para mim. Se eu tivesse aquele negócio na televisão, eu vou trabalhar na Globo, eu sairia imediatamente e iria para lá. Mas naquele momento, as 4 propostas foram: William, você vai deixar a TV Clube, que eu estou me especializando no esporte. Eu estava investindo no esporte. Aí, mas aqui na IPTV, na Globo, você vai ser Globo, tudo, mas você vai fazer geral. Eu cheguei a fazer geral em Ribeirão no comecinho, na TV Clube. Assassinato, rebelião, política. Cheguei a fazer. Mas não era o que eu queria. Eu queria o esporte. Mas sabia que, de acordo com o meu trabalho, uma hora ia chegar. Né? Fazendo o meu trabalho direcionado àquilo que eu queria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se mexesse com a minha cabeça, eu vou trocar Band regional para Globo regional, é a Globo, eu perderia a chance de fazer o esporte e não chegaria na Band de São Paulo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que saber o que você está querendo nessa profissão. Eu queria o esporte e queria chegar na Band porque era o canal do esporte. Eu consegui, e daqui a pouco a gente pode até ir mais em cima desse detalhe, para não esticar muito aqui, senão você não fala, né? Senão Não, pô, quem tem que falar é você aqui, fica tranquilo. Mas Você você sabe, entendeu? Mas você entendi. entendeu? É mais para a pessoa que está vivendo o início do curso de jornalismo, tem que saber o que você quer. Você tem que saber se você é do vídeo, porque tem muita gente que sabe escrever muito, mas não é do vídeo. Se o teu negócio é jornal, internet, se o teu negócio é rádio, se o teu negócio é televisão, você tem que saber tudo. E aí, não é só o objetivo, eu quero aparecer na televisão. Não. Isso não adianta. Você tem que saber o que você faz de bom, para você conseguir traçar o seu objetivo e ir embora em cima desse momento que você está querendo. O que você está falando me vem à memória algumas coisas. Por exemplo, eu penso muito hoje antes de dar qualquer passo, porque hoje eu cheguei na onde eu queria, para eu poder me aperfeiçoar e, quem sabe, ter uma oportunidade fazendo o que eu estou fazendo agora, que é a narração. Mas, nesse meio tempo, e aí veio na minha cabeça muito claro, eu lembro que lá atrás, na faculdade, um professor na época me perguntou: mas você gosta só do rádio? Eu falei: não, eu gosto de tudo. Só que eu também quero a parte do esporte. O rádio me proporcionava isso naquela oportunidade. E o que você disse, certa vez eu recebi uma proposta, não vou falar da onde que foi, até porque no interior você sabe, né? Para fechar uma porta basta uma frase. É complicado. Mas eu recebi uma proposta uma vez que eu estava bem mais acima do peso também. Eu pesava 150 quilos antes, William, e eu fiz uma bariátrica e eu peso 118. Quanto, Tô dando uma secada ainda. quanto O, tempo foram 7 meses de cirurgia. 7 meses de cirurgia. você vai conseguir? Vai É, conseguir. mas Tem eu vi. muita coisa que você tem que saber lidar no dia a dia, né? É, Mas
a disciplina, você vai chegar e vai chegar muito bem, com certeza. E no meu caso foi por questão de saúde e tudo mais. Mas lá atrás, quando eu. Não vou dizer que eu estava começando, já tinha um período aí de carreira. Eu recebi um convite para fazer parte aí de um grupo. E aí a pessoa falou: mas você vai ter que emagrecer. Cara, aquilo não me feriu como profissional. Eu acho que, independente do que o vídeo vai te mostrar, você tem que primeiro avaliar o profissional. Eu hoje, eu até citei que eu fiz essa bariátrica, foi por questão de saúde, não pelo que eu passei lá atrás com essa situação. Pelo contrário. Até porque eu nunca tive problema em termos, vamos dizer, psicológicos com o meu peso. Eu gostava de ser gordo porque eu usava aquilo para me introduzir. Tem pessoas que acabam se retraindo e se excluindo de certas situações. Eu não, eu usava para me introduzir. Cara, aquilo foi tão triste, assim, tão triste ouvir de que eu estava sendo avaliado, talvez como um bom profissional, mas que a porta estava sendo fechada pelo que o vídeo estava mostrando, sabe? E é o que não sei se acontece ainda, espero que não, porque hoje a gente já vê uns outros perfis por aí, né? De profissionais. Mas naquela época, que nem faz tanto tempo assim, sei lá, uns 8 anos atrás, isso aconteceu comigo. Eu falei, poxa, que eu lembro a resposta que eu dei para a pessoa, não fui indelicado, mas fui duro na resposta, não preciso entrar em detalhes, mas eu falei, imagina o tanto de pessoas que passam por essa situação, sabe? E achei uma coisa extremamente chata. E veio isso na minha cabeça. Ainda bem que eu não tomei essa decisão de trabalhar nesse veículo. Por quê? Porque teria que ter um contrato de exclusividade. E aí talvez eu não teria chego aonde eu cheguei hoje, fazendo que, sei lá, no interior eu tenho, como repórter de campo, sei lá, de repente uns 300 jogos, fazendo de nível nacional, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, morando em Presidente Prudente, eu julgo isso como um número bastante considerável, sabe? Sem E, dúvida. e agora começando uma trajetória como narrador, já tinha feito narração em TV, TV é de um dia, como eu já citei, mas no rádio tinha feito uma coisinha ou outra e agora tendo a oportunidade de ser o narrador de uma equipe de esportes aqui da Prudente AM. Então, as coisas vão acontecendo. E quando você falou, eu lembrei muito claro desse caso. Eu sempre soube que eu queria. A oportunidade bateu lá na minha porta, mas houve essa questão. Que, por outro lado, foi bom que eu consegui atingir aí o que eu sempre quis e busquei. Então, é um recado interessante para deixar para o pessoal, porque, de repente, às vezes, uma negativa ou algo que possa te ferir de uma determinada forma, possa te deixar para baixo, mas você pode usar isso também como combustível para provar, falar assim, eu estava certo. Não é verdade? Sem dúvida, você está coberto de razão. E tem diretor que realmente faz esse tipo de coisa mesmo. Ao longo desse tempo aí todo eu vi e acontece isso mesmo. Já teve apresentadora, claro, a gente não fala nomes, mas teve apresentadora que tinha um rosto lindo, maravilhoso, mas um corpo fora do padrão que eles queriam, né? Que estava acima do peso. E também aí veio a ordem para apresentar como 3x4, né? Quer dizer, mais fechadinho, para mostrar a beleza do rosto e não o corpo que estava acima do peso. Uhum. Então, é absurda. O que vale é a credibilidade que ela está passando, né? É, Mas tem, como hoje tem também, claro que eu não vou generalizar todos os casos, tem gente que aceita e tem gente que não aceita, mas tem muito diretor querendo colocar as meninas aí tudo de perna de fora para dar ibope, dar audiência. Isso existe também, infelizmente, né? E não precisa, porque se a pessoa é agradável e passa credibilidade, ela vai ficar te acompanhando, sem dúvida nenhuma. Não é para ficar vendo coisa que naquele momento não precisa. com certeza. Ô, William, como é que foi essa sua transição de repórter para narrador? Eu estou passando por isso, assim, nesse último final do último ano, chegando agora nesse ano de 2020, estou passando por isso nesse momento. Queria que você falasse dessa sua transição de repórter para narrador. Vou dizer, porque eu já experimentei as quatro, né? As quatro funções, né? Contando Por as duas que você falou, favor. repórter, narrador, comentarista e apresentador. Então, no rádio
veio a narração, mas antes da narração daquilo que eu tinha te falado, veio os comentários. Então, mas eu não queria continuar nos comentários, queria a narração mesmo. Passei por repórter, tudo mais. Em Ribeirão já cheguei como narrador, de fato, e apresentador. Apresentava também na Rádio Clube, um programa de domingo, chamando o jogo e tudo mais. Depois que eu ia fazer a partida no estádio. Era um programa de manhã na rádio. Agora, você está me perguntando isso na televisão, é isso? Dessa mudança de repórter, narrador, é isso? É, Citando... é exatamente, porque você, claro, você tem toda essa carreira que você está expondo aqui para o pessoal, mas particularmente eu via muito, estou falando assim, o telespectador acompanhando a carreira do William. Eu vi muito você como repórter, né? Como é que você conseguiu fazer essa transição de repórter para narrador? Porque ainda tem pessoas que, por exemplo, eu estou narrando, mas tem pessoas que ainda remete ao repórter Cid Júnior e tudo mais. Entendeu? Era essa transição que eu queria que você falasse. Sim, e até porque a reportagem você está mais visível. Eu explico por quê. Na Band era matéria todo dia, no Jogo Aberto e nos canais fechados da Band. Então eu estava no vídeo. Às vezes o narrador não aparece, né, com a sua fisionomia, né? É só a sua voz. Então tem muito isso. Mas eu te explico. Mas eu queria contar uma coisa, que eu sou apaixonado hoje pelas três funções: a reportagem, a narração e a apresentação. Comento se precisar, sem dúvida nenhuma, mas me atrai mais essas três funções que eu te falei. E dentro dessas três, quando eu comecei como repórter de televisão, foi em 1994, no ano de Ayrton Senna que a gente perdeu, infelizmente, mas foi o ano da nossa Copa também, que a gente ganhou. Então ali foi o meu primeiro ano de televisão. 94 até hoje nós estamos aí 26 anos de televisão, 26 anos de reportagem. Tirando esse último ano, por causa do DAZN. Só no DAZN eu sou só narrador. Então, imagina 26 anos de televisão. Não estou nem contando o rádio nesse momento, foram 33 anos de rádio no total, né? 33 contando rádio e televisão, e só a televisão 26. Eu diria, nesse momento, que a reportagem está ficando. E se eu tiver hoje que escolher, hoje, nesse momento, eu vou escolher em ficar com a apresentação e narração. Se conseguir as duas, tranquilamente, faço com o maior amor. Claro, se tiver outra atividade, eu vou fazer também outra função, vou fazer também com amor, lógico. Mas se eu tiver a oportunidade de escolher, é a apresentação e uma narração. O que eu vinha fazendo muito isso na Band, porque na Band era o seguinte: eu estava na Band canal aberto fazendo reportagem para os programas esportivos, Jogo Aberto, programa do Neto, enfim. Mas no canal fechado, no Band Esportes, eu era narrador e apresentador. Então, durante muito tempo, eu narrei os campeonatos que o Band Esportes fazia, e depois, de 2007 para cá, virei apresentador do canal fechado. Então, desde 2007, nós estamos em 2020. Então, 13 anos aí apresentando programas. Então, é uma paixão muito grande. Então, ainda está comigo aqui dentro, entendeu? Quando eu saí da Band o ano passado e veio o convite do DAZN, que eu acho que é o futuro do que pode acontecer na nossa profissão, né? Com as transmissões via streaming, eu acho que foi um momento também de voltar só o momento de narração, que também foi uma bela oportunidade que eu tive. Vou agarrar essa chance e, nesse momento, eu estou fazendo só a narração. Mas, por isso que eu estou te falando que, como foi essa trajetória da mudança, não foi tanta mudança assim, porque até tempinhos atrás eu estava apresentando também e fazendo as reportagens. Então, eu fazia as três funções na Band: a narração e a apresentação. Com a ida para a DAZN, eu só estou narrando. Mas, por outro lado, eu tenho uma participação até na Rede Vida, que sobre esportes, e ali entra um bloco meu, um comentário meu diário no jornal deles, da Rede Vida, contando sobre esportes. Então, estou fazendo as minhas funções.
com muita vontade, muita dedicação, muito amor, do jeito que eu gosto, do jeito que eu sou apaixonado. Mas se, por exemplo, em algum momento, até no DAZN, se tiver a apresentação, eu também vou me colocar à disposição, sem dúvida nenhuma. Não sei se eu te respondi o que você queria, mas é Sim. que ainda está aqui dentro de mim ainda a apresentação, né? Acho que a reportagem está ficando. Acho que a gente sabe o momento de saber qual é a atividade do momento, como eu estava te falando. Então, hoje, o momento para mim é apresentação e narração. Está sendo a narração no DAZN, mas se tiver apresentação, eu aceito ainda. Não, legal. É porque assim, eu vejo muito eu em você. Eu em você. Por quê? Eu também, cara, eu hoje narrador, mas pô, eu adoro apresentar um programa. Se precisar comentar, eu comento. Se tiver que um dia fazer plantão, eu faço. Se tiver que voltar para fazer reportagem, faço também. Porque eu gosto de fazer isso daqui. Eu faço com amor. E quando você faz com amor, sendo uma coisa que você gosta, cara, isso daí vai que vai. Claro que hoje o meu foco de carreira é a narração. Mas é igual eu esses dias falei numa live aqui. Acho que fui muito melhor repórter do que hoje sou narrador. Mas eu estou iniciando uma trajetória agora como narrador e imagino que eu tenha campo aí para evolução muito grande ainda pela frente, se Deus quiser. Ô, William, manda um abraço aí pro Gordinho lá. O Gordinho é de Franca, ex-roupeiro do Francana. Oh, Tá com saudade de você aí, ó. muita alegria. Deixa eu explicar para as pessoas que estão assistindo. Eu já estou daquele jeito, né, Cid? Tenho que ler com óculos, tá certo? Então, assim, graças a Deus tem uma vista muito boa, mas bateu a idade que você tem que ler com óculos. Eu não vou colocar óculos porque vai dar muito reflexo aí por causa da iluminação, né? Vou até fazer o Uhum. teste aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, vai ficar muito reflexo aqui, né? Então não vai ser legal. Mas estou, por exemplo, vendo aqui, ó, olha, ó, Sérgio Soares, ó, técnico de futebol, grande William, isso é fera demais. Você que é fera. Então, desculpa, eu tô sem óculos por isso. Então, vou deixar você conduzir aí, que você conduz com propriedade, com talento, sem dúvida nenhuma. Mas, Franca, que delícia! Um abraço para ele. E detalhe, quantos jogos eu fiz no Lancha Filho da Francana, né? E quantos jogos eu fiz em Franca do basquete, de Hélio Rubens e Elinho, o filho dele também, que são meus amigos maravilhosos. Bacana demais. Um abraço aí pro Sérgio Soares. De repente, já que ele tá vendo a live, queria convidá-lo, né? De repente ele aceita esse convite aí para a gente poder bater um papo aqui também. Tem uma história muito legal também dentro do universo esportivo. Grande Sérgio Soares. Seja Ô, maravilhoso, aqueles que fazem parte do nosso time do bem, né? Competente e gente de caráter. Grande Sérgio, um abração, muito sucesso na sua carreira aí, tá bom? show de bola. Ô, William, legal, cara. Bom, infelizmente o Instagram ele corta a nossa live aí com 1 hora. A gente tem pouco mais de 5 minutos ainda para falar. Nossa, passou? Passa rápido. Graças a Deus, né? Olha lá, ó. Opa, já aceitou o convite aqui. Acabando a live, ô Sérgio Soares, eu aproveito e te chamo aí para a gente poder bater um papo. Tá vendo? Olha É aí, lá render outra live, William. legal, muito bom. Sérgio, vale a pena, tem muitas histórias também. Com certeza E tem. algumas que a gente não pode contar, né, Cid? Ah, mas você sabe que essas são as mais legais e as mais engraçadas. Os bastidores do futebol elas são as melhores. Aí, em Presidente Prudente, caiu gente do Corinthians, inclusive, hein? Pois é, pois é. Caiu Caiu, direto, hein? caiu. Hoje é grande treinador, inclusive. Você sabe que os caras brincam aqui, William? Que Ah, depois que o Ronaldo foi lá, na casa de entretenimento adulto, inflacionou. Os caras brincam assim. claro, né? O Ronaldo Fenômeno. Como você da casa, é casa de entretenimento adulto. É, Ah, gostei. pra não dizer o que é, né? Mas enfim. Eles deram trabalho pra gente, porque eu tava cobrindo esse jogo aí, né? Não fui na casa de entretenimento adulto, né? Mas, mas eu vou te contar que eles deram trabalho pra gente, porque foi um bafafá danado, né? Essas crises que, quando estouram, aí já viu, né? E tinha que ser imprudente. Às vezes eu brinco, cara, que imprudente tem umas coisas que acontecem que é brincadeira, viu? É notícia. Nós, prudentinos, gostaríamos que fosse notícia por coisas maravilhosas, mas nem sempre é assim. E tem coisas É que só verdade. acontecem
prudente. É verdade. A gente tá falando de resenha aqui, né? Para quem não tem esse linguajar do mundo da bola, resenha nada mais é do que aquela velha e boa conversa, aquele bate-papo com a galera, né? Eu queria que você, com 33 anos de história, pudesse contar uma aí que aconteceu com você, que possa fazer esse povão dar risada, porque a gente passa por um momento tão difícil, né? Não só no Brasil, mas no mundo, essa pandemia que assola o mundo aí. E eu tô fazendo essas lives justamente para entreter, informar e levar um pouco de alegria para o povo também, que é na função nossa de como comunicador, né? Queria que você pudesse. Você lembra de alguma aí que vai fazer o povo dar risada ou não, William? O mais gostoso é envolvendo os jogadores, né? É, Quando eles falam publicamente, porque tem coisas que a gente até respeita, né? Eles contam, mas a gente respeita que não é legal contar. Mas, assim, as memoráveis são de Serginho Chulapa, de Amaralzinho, Amaral Volante, né? maravilhoso. Coisas maravilhosas que eles contam pra gente. Por exemplo, vou contar aqui, dá tempo rapidinho? Dá tempo, Dá, né? dá. O Amaral, um jogo do Palmeiras, inclusive eu fui cobrir também, no interior, eu só não lembro a cidade, mas não importa. O Palmeiras ia ter folga depois do jogo, né? Então, claro, eles estavam combinando em sair. E era aquele timaço do Palmeiras, com Roberto Carlos, só fera. E o Amaralzinho começando, né? Imagina o Amaralzinho no meio das feras. Nossa. E aí o ônibus do Palmeiras chegou na cidade, o Amaralzinho já viu lá que eles iam sair à noite, né? Já viu lá uma placa e que ele falou assim: Ah, já sei onde nós vamos, galera. Ok, onde? Forró do Gerson. Você sabe dessa história ou não? Sei. Forró do Gerson. No final, imagina eles de folga, pegando táxi, bota três caras aqui, três ali, vamos lá. O Amaral fala que ali, 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 chega lá, não é nada de forró do Gerson, é material de construção, forro e gesso, entendeu? Então, Essa é uma a clássica dele. é clássica dele. O apartheid conta que ele foi marcar o apartheid achando que fosse jogador de futebol, né? É brincadeira, a Maurazinho tem muitas histórias. E eu fazia um programa no Band Esportes chamado Resenha, Resenha Band Esportes. E era para jogador contar história. Então, era cada história maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Ah, eu tenho certeza que sim. Aliás, quero agradecer você, além da live. Você perdeu aí uns minutinhos do seu dia, que é corrida, eu sei disso, para ouvir os meus gols. Obrigado, viu, William? Vi com muita categoria, belo narrador aí, sem dúvida nenhuma. Desejo muita sorte para você, Obrigado. Cid. Uma carreira que você tem aí pela frente, brilhante, né? E é o que a gente estava falando. Trace os seus objetivos aí, vá em busca com a sua determinação, com a sua vontade e sempre com a sua honestidade, porque você vai conseguir. Não tenho dúvida nenhuma, pelo talento, pela competência que você tem. Obrigado, se Deus quiser. Rapidinho, William, porque temos 3 minutos. Como é hoje está no Dazon? Porque é uma coisa que vem para revolucionar a comunicação aqui no Brasil de forma positiva, diga de passagem. Como é que está sendo ter essa experiência? Muito legal. A gente está parado agora com essa pandemia que parou todos os campeonatos. Agora estamos voltando com eles, né? Mas é o futuro, é presente e futuro, sem dúvida nenhuma, com esse tipo de transmissão, esse tipo de trabalho, que o DAZN também pode negociar com uma determinada televisão. A gente fala do exemplo aqui com a Rede TV, né? Que o DAZN transmitiu a Sul-Americana e colocou o jogo na Rede TV com a equipe do DAZN, tudo DAZN. A Rede TV, no caso, só exibiu o jogo que era DAZN. Então é o futuro. Eu estou vendo que vai ser assim mesmo. Fora que o DAZN tem a sua plataforma com os seus assinantes, né? Então é um trabalho muito legal. E as nossas transmissões são no estádio. Então eu acho que tem tudo para continuar com esse sucesso. E o que a gente sabe é que a empresa quer continuar crescendo, ela fica em Londres, já temos muitas sedes aí e comprando, o mais importante, continuar comprando os grandes eventos aí para a gente transmitir e levar emoção para as pessoas. Se Deus quiser. William, muito obrigado. Deus te abençoe. Continue tendo essa carreira linda e sendo esse ser humano que você é, que é diferenciado. Tá bom, William? Tem muito lanche bom aí, hein? Já comi muitos Tem o tipo ingredientes bons. É container. O no secreto é muito bom também, que é com massa. muito bom. Tem o do Mestre, uns bons aí.
Tá boa aí, sem dúvida nenhuma, viu? Uma hora eu vou para presidente de novo. Convite está Obrigado. feito. Obrigado de coração. Fiquem com Deus aí, quem está acompanhando. Você, um abraço para você. Até a próxima, meu querido. Valeu, um abraço, fica com Deus.